Olá, a indústria está on e eu, Sandra Persen, estou on conversando com vocês nesse dia tão especial, Dia Internacional da Mulher, para bater esse papo sobre a importância da mulher, a evolução da mulher no mercado de trabalho. Dois convidados muito especiais, Juliana da Costa e Silva Assis, analista de gente e gestão. Tudo bem, Juliana? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer recebê-la. E o nosso gestor de RH do Sistema FIEG, Matheus Mariano. Tudo bom, Matheus? Excelente, boa tarde a todos que nos assistem. Um prazer estar aqui novamente, conversar um pouquinho com vocês. Tá? Que coisa boa. Matheus sempre tem muita coisa para acrescentar para a gente, a Juliana também, com certeza. Ela que também ajuda a analisar, né, esse novo perfil da mulher trabalhadora. Quem é essa mulher que está invadindo o mercado de trabalho em profissões que antes eram tomadas pelos homens e que hoje já não existe mais essa distinção, né, Matheus? Então, tudo isso será assunto do nosso programa. Daqui a pouquinho é só rodar a vinheta e a gente já volta. A indústria está on e eu, Sandra Persen, estou on conversando com vocês, querendo ouvir vocês, a participação de vocês, o que vocês querem ver aqui no nosso programa. Hoje, Dia Internacional da Mulher, nosso assunto é a mulher e o mercado de trabalho. Estamos recebendo Juliana da Costa e Silva Assis, analista de gente e gestão, e Matheus Mariano, gestor de RH do Sistema FIEG. Eu queria que vocês já começassem respondendo para mim o perfil dessa nova mulher hoje, essa mulher empreendedora, trabalhadora, dinâmica. Quem é essa mulher? Primeiro, a mulher nos cargos de liderança. Qual o perfil dessa nova mulher? Eu vou falar primeiro. Claro, já ia dizer isso. Primeiro as damas. Primeiro as damas e as mulheres. O dia são delas hoje, né? Sandra, é muito interessante falar sobre isso, né? E eu acredito que a mulher ela é a mesma, tá? Ela é a mesma de 50, 60 anos atrás, porém uma mulher mais confiante. É uma mulher que se posicionou a tal ponto de se perceber que ela é capaz, que ela pode sim alcançar um cargo de liderança, ser mãe, ser esposa, ser filha, ser o que ela quiser e estar também no mercado de trabalho, que ao longo da história a gente percebe que existia sim uma limitação muito grande. Na verdade é um desafio atual, né? A gente tem enfrentado isso diariamente, mas eu te asseguro isso, que a mulher ela é a mesma, mas com essa confiança, com respaldos legais, né, para ocupar certas posições. E uma mulher que existe um conceito muito atual, que é o teto de vidro, que é essa mulher frágil, né, que ao mesmo tempo que ela está numa posição de liderança, né, Matheus, ela é o sexo frágil. E eu acho que esse teto de vidro, ele nunca desabou, né? Eu acho que é um conceito que ele está sendo desmistificado aí ao longo do tempo por essa mulher empoderada, por essa mulher que busca conhecimento, que se posiciona, que sabe o seu lugar na sociedade. E eu acho que é um ponto interessante também, Sandra, que a Juliana bem colocou. Hoje a gente vive ainda alguns resquícios de uma sociedade, de uma cultura ainda muito patriarcal. Isso é da nossa origem. Desde a era antiga, a gente vivenciou isso e essa figura da mulher como uma provedora de filhos, focada para a reprodução, lá no início, lá na idade pré-histórica. E o homem sempre como protagonista do trabalho, provedor da família, é aquele que vai à caça, é aquele que lida na economia, é aquele que estuda, é aquele que trabalha. E a mulher ficaria em casa. A partir do século XIX, de 1800 adiante, a gente foi vendo essas conquistas constantes da mulher e infelizmente a gente precisou de lei para isso, leis que pudessem garantir, inclusive, direito de voto, o direito à igualdade da mulher perante o homem em termos de direitos, o direito a ela acessar a escola. Antigamente a mulher não poderia estudar, depois o direito a ir à faculdade, e agora as mais recentes alterações legislativas que visam corrigir ainda um pouquinho dessa era e dessa cultura que a gente tem. Muito que é a equiparação salarial. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho mais adiante, teremos a oportunidade de falar sobre a lei, a 14.611, que foi aprovada agora em 2023, e que trouxe essa obrigação que as empresas tenham esse foco na igualdade salarial entre homem e mulher.
Então hoje é importante a gente ressaltar as grandes conquistas que as mulheres já tiveram em relação aos seus direitos e as igualdades de oportunidades, mas a gente ainda vive um pouquinho do resquício. Esse atraso que a gente vivenciou nas culturas anteriores e que a gente acaba vendo um pouquinho o reflexo nos dias atuais, mas com uma visão bastante otimista que eu tenho, eu acho que a gente tem construído isso, a gente tem desenvolvido isso na mentalidade da sociedade de modo geral. Porque, inclusive, tem mulheres que ainda têm esse conceito de que o lugar da mulher ainda é em casa, cuidando dos filhos, né, cuidando da casa. E hoje isso tem mudado. A gente tem conseguido, aos poucos, trazer essa clareza de que a mulher, de fato, como a Juliana colocou, ela pode tudo, ela tem espaço no mercado de trabalho. Em alguns casos eu até brinco, a mulher é muito melhor que o homem. Em muitas situações eu até brinco, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, o homem não consegue. Se tiver alguma coisa de eu particularmente não consigo. Então é uma das vantagens que a gente vê da mulher e várias outras qualidades e que ela tem conseguido mostrar para a sociedade, não só para os homens, mas para os homens, para as mulheres, e que elas podem atingir e conquistar cargos de liderança. A gente tem aqui um exemplo, a gente tem exemplo nas nossas instituições e que trazem essa clareza de que não existe diferenciação de homem e mulher quando a gente está falando do mercado de trabalho. Essa diferença é a gente que cria. E mostrar para homens, para mulheres e para ela mesma. Exatamente. Né? Porque é a confiança que a Juliana falou. Que eu acho, Juliana, que a maior conquista que a mulher teve em todos esses anos é essa autoconfiança. Mas para chegar nessa autoconfiança, muita coisa teve que mudar, muita coisa teve que andar e muita coisa ainda precisa mudar. Exatamente. E precisa andar para que essa confiança seja ainda maior, ela seja plena, né? Porque também não adianta a mulher ter a e a sociedade não a enxergar da mesma forma. E graças a Deus a gente tem aqui na Federação das Indústrias essa equiparação de direitos, de deveres, né? Que todos os direitos incluem os deveres de responsabilidades, né? E o que eu quero, e agora as mulheres passam a tomar conta também de profissões que antes eram masculinas, não só em cargo de gerência, né? E com toda a feminilidade de que lhe é peculiar, né? Vocês, como gestores de RH, como analistas de gente, existe ainda preconceito na hora de contratar mulheres? Olha, muitas empresas, seremos omissos se falar que não, tá? Mas existe um posicionamento do RH, sabe, Sandra? E a gente fala isso com muito orgulho. Inclusive, eu estou aqui com o meu chefe, diga-se de passagem, né? A gente fala isso com muito orgulho, que é esse posicionamento imparcial na hora do processo seletivo, né? O processo seletivo, é importante a gente deixar claro que ele é uma etapa ali da contratação que você está se atendo de questões de perfil, se está adequado com a vaga. Nós não temos que entrar em âmbitos pessoais, né? Nós não temos, tem perguntas, por exemplo, que não é pertinente para o RH fazer. E aqui nós temos esse direcionamento muito bem estruturado. Então, esse cuidado para que não sejamos enviesados, né, por essas questões de gênero, é um exercício, porque eu acredito que até nós, mulheres, né, é uma desconstrução também diariamente para não sermos enviesadas por nenhuma questão social. Então, eu acredito que ela existe, mas nós estamos nesse exercício diário, constantemente, nos aprendendo, reaprendendo para que isso não ocorra. Tá? Que perguntas, por exemplo, no processo seletivo, se a candidata possui filhos, com quem que você deixa seus filhos quando você vem trabalhar, se você pretende ter filhos, são perguntas que você coloca a candidata, né, Matheus, numa posição muito constrangedora. E muitas vezes quando a gente fala de retenção de talentos, né, a gente pode perder um grande talento, né, por conta desses vieses, né? E isso que eu ia perguntar, esses fatores interferem na qualidade de trabalho de uma servidora, de uma colaboradora? Sandra, esse é um outro paradigma que a gente tem, completando um pouquinho a fala da Juliana, e a gente sempre, geralmente as empresas menores e que ainda não têm essa cultura de abertura e de igualdade dessa relação entre homem e mulher, eles sempre se atentam muito à possibilidade da mulher ter ou não filho. Se ela tem filho, se ela tem condições de deixar o filho com alguém, se ela pretende ter filhos, e inclusive em algumas perguntas até ela planeja e prevê se ela vai ficar ou não depois da licença maternidade. Então, esse paradigma que a gente tem, e de que isso pode prejudicar a rotina, a atividade da empresa, se eu tiver, por exemplo, uma mulher em uma posição de liderança,
é uma percepção falsa que a gente tem, e a gente fala isso com propriedade. Nós temos aqui gestoras que inclusive já estão na segunda gestação, que entregam um excelente resultado, que produzem com as nossas instituições, e jamais isso foi um fator de avaliação ou de a gente pensar ou minimamente preocupar com esse ponto. Não, ela vai ficar afastada por algum tempo em razão da maternidade, por isso a gente vai ter um prejuízo para o nosso negócio. Pelo contrário, hoje com as formas de trabalho que a gente tem, tão flexíveis, tão inovadoras, tão tecnológicas, a mulher vencedora que consegue perfeitamente conciliar trabalho, os seus compromissos, as suas responsabilidades no ambiente de trabalho e também em casa. E até o papel do homem é importante nisso, porque ele passa também a dividir algumas tarefas de casa. E hoje o homem tem entendido isso. Então, essa percepção de que, nossa, se eu contratar a mulher lá para frente, eu vou ter um problema com gestação, eu vou ter um problema porque ela vai ter filho e vai me deixar, essa é uma preocupação que a gente não deve ter no processo seletivo. A gente tem que olhar para os critérios técnicos e comportamentais e, mais ainda, a gente tem que estar preparado para se adaptar a essas próprias questões e necessidades que a mulher pode ter adiante. De se ausentar, ter o período seu para amamentação, para acompanhar o seu filho, o período de licença maternidade, mas isso não vai interferir em absolutamente nada em relação à produtividade e à entrega. Basta que ela tenha a sua boa performance, que ela tenha o seu compromisso e saiba dividir ali, compatibilizar, na verdade, seus compromissos pessoais com o profissional. Assim como o homem também tem que saber. O homem também tem compromissos particulares e familiares. E ele também precisa conciliar isso com o ambiente de trabalho. Então, qual que é a diferença em relação à mulher? Não, porque a mulher ela tem um afastamento superior de 120 dias, são 4 meses. Que naquele momento alguém pode substituí-la temporariamente. Você pode revelar novos talentos, você pode ter novos talentos para seguirem outras carreiras. Então, a peça-chave, Sandra, está na forma em que a gente enxerga essas particularidades e esse desafio que a gente tem hoje com a mulher no mercado de trabalho. Mas, sob hipótese alguma, a gente não pode ir no processo seletivo com essa presunção. Eu prefiro o homem, porque mulher dá menos trabalho, porque o homem dá menos trabalho, o homem não se afasta de licença maternidade, enfim. Essa presunção, como a Juliana falou, ela impede com que a gente encontre bons talentos. E hoje eu tenho orgulho de dizer, se a gente olha o nosso quadro das instituições, 52% são formados por mulheres. E quando a gente vai para os cargos de liderança, 44% são formados por mulheres. Isso é um percentual em relação à média das outras empresas, onde a gente tem cargos de lideranças, a divisão de cargos de lideranças entre homens e mulheres, ela gira em torno de 80-20. A gente ter 44% significa quase metade do nosso quadro de liderança é composto por mulheres. De alta gestão, de supervisões, de gerências, enfim. Então isso é uma conquista e é uma prova. Dentro do sistema FIEG, uma comprovação de que o sexo não interfere, o gênero, o sexo não interfere nas entregas, na performance e no desempenho da organização. Tá? E é interessante você dizer isso, Matheus, porque sempre eu, enquanto profissional, sempre ouvi assim, mulher sempre tem que fazer tudo 2 vezes a mais para provar a sua eficiência, provar a sua competência. Uhum. E isso eu acho que acaba desenvolvendo uma outra característica feminina hoje, que é a maior busca pela qualificação. A gente sempre vê, a gente faz cursos de pós-graduação, cursos técnicos, exatamente, cursos dos mais diversos segmentos, e geralmente as turmas são predominantemente femininas. Exatamente. E isso é um movimento que a gente percebe e é um pouco pela herança ainda, insisto nisso, a herança cultural que nós temos. A mulher, ela já começa com em uma relativa situação de desvantagem quando o assunto é qualificação, porque culturalmente ela primeiro casa, ela planeja ter filhos, muitas vezes ela abre mão do emprego para cuidar do filho. Enquanto isso, a carreira dela está parada. Ela não está se qualificando, ela não está estudando. Hoje isso mudou. Hoje ela consegue, por esse empoderamento, por essa abertura que a sociedade tem dado a ela, e que a gente não tem mais admitido esse tipo de discriminação no nosso meio e tentado replicar isso, hoje a mulher ela consegue conciliar. A tecnologia veio para isso. Ela está em casa cuidando do filho, mas ao mesmo tempo ela está fazendo uma pós-graduação em AD, ela está fazendo uma graduação, ela está se qualificando, ela está se preparando para o mercado de trabalho, mas antigamente não era assim. Ela abria mão do emprego dela para poder cuidar do filho e da família. Hoje, com a nossa evolução cultural, a gente tem conseguido isso. E aí é o grande motivo pelos quais a gente vai nas aulas, nas salas de aulas do Senai, inclusive, e a gente percebe uma grande presença das
mulheres. E mais uma vez, quando a gente olha o nosso cenário, a gente vê que grande parte são mulheres que estão nos nossos ambientes de trabalho. Então isso é um exemplo, uma demonstração clara de que a gente tem evoluído. A tecnologia tem vindo para isso, tem nos ajudado, a nossa cultura, a nossa formação tem nos ajudado muito nisso. E aí a gente já entra nesse outro ponto. A gente tem que continuar falando sobre isso, continuar falando sobre a inclusão da mulher, sobre a igualdade da mulher, principalmente no mercado de trabalho, para que a gente possa atingir um nível de excelência. E quem sabe, talvez, não precisar mais de lei para garantir aquilo que a nossa sociedade deveria garantir automaticamente na sua cultura, ou seja, igualdade entre homem e mulher no mercado de trabalho. Que seria um processo natural, né? Exatamente. Que é o natural, exatamente, na verdade. Exatamente. Mas a gente trabalhando agora, vendo todos esses pontos, a gente vê que a mulher está firme no mercado de trabalho. Sim. A mulher hoje está na construção civil, a mulher está nas fazendas, na agroindústria, a mulher está nas profissões mais diversas, né? Independente de gênero. Mas quais os desafios hoje principais? Porque ainda existem. Quais os principais desafios para a mulher hoje no mercado de trabalho? Juliana, você me complementa, tá? Mas hoje o que eu vejo ainda é uma necessidade muito grande de formação, de conscientização e de difusão desses, de eliminação desses nossos paradigmas. Infelizmente, a divisão, essa restrição, ela começa no processo seletivo. Como a Juliana falou, aqui não é um exemplo de instituição e de organizações que restringem ou que criam esses critérios no processo de entrada da mulher, mas a gente ainda vivencia muito isso no mercado lá fora. Então, mais importante ainda é a gente trabalhar desde a alta liderança até a gestão de todas as organizações, de todas as empresas, rompendo esses paradigmas para que a gente facilite a entrada no mercado de trabalho da mulher. E claro, hoje, em que pese existam legislações que trazem alguns incentivos, e existem, né? Incentivos, inclusive, de apoio à parentalidade, ou seja, a mulher ali estar mais presente junto com o seu filho, a flexibilização de formas de trabalho que possam facilitar essa rotina da mulher no ambiente de trabalho. Acho que ainda esse é o grande desafio. As organizações, elas começam pelo entendimento do tema de inclusão da mulher no mercado de trabalho. Esse é o primeiro desafio, sendo bastante objetivo. Nós precisamos falar mais do tema, trazer isso mais presente, e isso começa da alta liderança de todas as organizações, e depois a gente precisa ter uma abertura maior para a flexibilização das formas de trabalho. Entender que a mulher, ela tem as suas características próprias, e aí quando a gente fala em igualdade, a gente fala muito no princípio do direito, né? Advogado sempre tem que trazer alguma coisa do direito, né? Não tem jeito, né? Mas o princípio do direito e o princípio da igualdade que está previsto na Constituição, quando a gente o interpreta, a gente trata os iguais de forma igual, e os desiguais também de forma desigual, porque a gente precisa compensar essa desigualdade. Então, se a mulher, e eu foco sempre no filho, porque eu acho que esse geralmente é o grande dificultador nas empresas e nas formas de contratação. Se a mulher ela é a responsável pela gestação, ela é a responsável pela amamentação, o que a empresa, o que as organizações podem fazer para facilitar e fazer uma melhor gestão dessa rotina? Lembrando que ali você tem um talento, você tem uma mulher que te entrega, que traz bons resultados, assim como qualquer homem. Eu vou corrigir, assim não, talvez melhor do que muitos homens que estão presentes nas organizações. Então hoje eu diria, Sandra, que o principal desafio é a gente continuar rompendo esses paradigmas e continuar nessa nossa evolução cultural. E repito, eu acho que a gente evoluiu muito e a gente está no caminho certo. Você mesmo comentou e a gente constata isso. As mulheres, a gente até brinca, vão dominar o mundo. Elas estão presentes nos ambientes de trabalho. Ainda tem muito o que fazer, mas não a base é a educação, é a formação, é a mudança de cultura. E a gente só faz isso mobilizando, a gente só faz isso trazendo mais conhecimento e mudando o modelo mental, principalmente nas organizações. Eu acho que é um dos motivos pelos quais também a gente está aqui, trazer um pouquinho mais de conhecimento e abertura. Tirem esse medo, todos, né, empresários, gestores, tirem esse medo de contratar a mulher. Ele a experiência nossa. Ter mais mulher no quadro é melhor. A gente traz bons resultados, né, Sandra? E a gente não quer dominar o mundo, não. A gente quer dominar o nosso mundo. Junto com os homens, né? Eu acho que o que a gente quer é dividir o mundo, Exatamente. Tornar o mundo mais igual. Sim. Exatamente. E complementando a sua fala, Matheus, eu acredito também, Sandra, que a ausência de políticas de inclusão e diversidade nas empresas é um dos grandes desafios que as mulheres enfrentam. Saiu uma pesquisa recente no LinkedIn que 23%
menos das mulheres, ou seja, 23% a mais dos homens, participam de processos seletivos. Então, aí eu fiquei me perguntando, né, por que essas mulheres não se candidatam a vagas, né? Aí a gente diz de uma insegurança, uma insegurança psicológica que as empresas oferecem para essas mulheres. E a gente fala isso até mesmo na questão de progressão de carreira, né? Muitas vezes a segurança está onde eu estou. Eu não tenho segurança de participar de um processo seletivo para um cargo de alta gestão, porque a empresa ela não me proporciona essa segurança. Eu não tenho um ambiente que me proporciona que, através das viagens que eu vou ter que executar, eu vou ter uma flexibilidade para ficar com os meus filhos. Isso não é claro, muitas vezes, para as mulheres em cargos de gestão, ou que demandam ali uma presença maior, considerando a questão do filho, né, que eu acho que é um ponto que realmente é um desafio para nós mulheres. E eu acredito que colocar essa pauta dentro das empresas, e não é... A gente teve um caso muito interessante que eu vou compartilhar. Lá na FATEC IB, nós abrimos uma turma de eletricistas para mulheres, despretensiosamente, em parceria com a Equatorial. E foi fantástico. Nós formamos ali a média de 30 mulheres, sabe? E as mulheres, assim, todas... Algumas já saíram dali empregadas dentro de uma profissão que é altamente masculina, né? Então, ainda. Por enquanto. Então, proporcionar essa segurança, né? Disponibilizar recursos, eu acho que é um dos desafios que nós enfrentamos, né? O Matheus, ele fez uma introdução aí, histórica, né? Das conquistas das mulheres, e de certa forma eu considero que nós fomos sempre compelidas dentro das nossas conquistas, né? Nós tivemos que galgar muito para que acontecessem todas elas. E não é diferente hoje, né? A nossa luta, ela é diária, ela é constante. E eu acredito que eu acredito que eu posso até deixar essa fala, pensar em políticas de inclusão e diversidade nas empresas, falar sobre isso, dar essa segurança psicológica para as mulheres. Eu acho que é algo que nós precisamos, assim, para nos sentir mais fortalecidos. E eu acho que... E por que isso, né, Juliana? A importância da gente ter essas políticas, que é o segundo desafio que a gente pontua. A gente precisa compensar esse atraso que a gente teve historicamente. Sim. Então, a gente ainda precisa resolver um problema, a gente ainda precisa trazer a mulher no mesmo nível do homem. Talvez futuramente a gente não precise, isso seja natural. Esse processo de inclusão da mulher seja natural, assim como é o do homem. Mas por enquanto, por isso, e a gente não fala só da mulher, a gente fala de outros grupos que a gente precisa reincluir e reinserir no mercado de trabalho de forma mais efetiva. Mas isso não quer dizer que a gente vai tratar, não é dar privilégio para ninguém, é corrigir um atraso que a gente teve no passado e equiparar a mulher ali nas mesmas condições de um homem, fazer que ela tenha as mesmas oportunidades e principalmente aquilo que a Juliana falou, esteja mais presente também nas posições de gestão, nas posições mais desafiadoras, e ela ter segurança de galgar essa oportunidade e dizer que ela vai, e ter a certeza que ela vai ter o apoio da empresa, ela vai ter a compreensão, ela vai ter as políticas e as flexibilizações nessa relação que possam possibilitar a atuação dela efetiva e estratégica dentro de qualquer empresa, de organização, seja o segmento que for, comércio, indústria, serviço. Né? E eu fico muito, muito feliz, muito esperançosa com essa nova realidade, Matheus. A gente ouvindo aqui o Matheus, um profissional, uma pessoa, um líder, jovem, homem, e que tem toda essa visão. Então, eu acho que os homens dessa nova geração, esses novos líderes que estão surgindo, devem compartilhar desse pensamento. Então, eu acho que o mundo, nesse sentido, ele vai se tornando cada vez melhor, né? Cada vez mais igual. E eu acho que essa legislação, inclusive, que vem agora, dessa equiparação, essa correção dessa desigualdade, vem para afirmar isso, para mexer também com essa confiança da mulher, essa confiança de se inscrever num processo seletivo, de participar de um processo seletivo, sabendo que as diferenças serão levadas em consideração, mas que não vai tratá-la de forma diferente por conta disso. Exatamente, não é? Isso mesmo. Que bom ouvir isso nesse Dia Internacional da Mulher, né? E você, mulher, que está aí desesperançosa, levanta desse sofá, vem fazer um curso no Senai, vem mexer com essa autoestima, seja um curso de eletricista, seja um curso na área de liderança, de gestão, de inteligência artificial, né? Venha agregar, crescer profissionalmente, que consequentemente a sua autoconfiança também vai brilhar
E você vai brilhar também. Quero agradecer Matheus Mariano, gestor de RH do Sistema FIEG. Muito obrigado por ter participado aqui do nosso Indústria Está On, especial Mulher, Dia da Mulher. Muito obrigado, Sandra, pela oportunidade. A todas as mulheres, seja em que posição vocês estejam, em casa, como gestoras, como empresárias, como donas de indústrias, analistas de gente de gestão, gerentes. Um feliz Dia das Mulheres para todos vocês. Não existe trabalho próprio de mulher nem trabalho próprio de homem. Vocês têm o lugar que vocês quiserem na nossa sociedade, no nosso meio empresarial, nas organizações. Continuem nessa busca, continuem encorajadas, empoderadas. Continuaremos comemorando o Dia da Mulher e temos certeza que a cada ano teremos mais conquistas para falar deste dia. E vai chegar um dia em que a gente só vai falar de tudo aquilo que a gente conquistou e de ter atingido esse patamar de igualdade entre todos nós. O dia tem que existir porque o lembretinho sempre tem que estar ali para não se esquecer do que aconteceu. Exatamente. Obrigada também, Juliana da Costa Silva e Silva Assis, analista de gente e gestão. Obrigada por ter vindo. Volte sempre para nos atualizar a respeito de currículos, de carreiras, de mulher, de homem, né, de empresas. Sempre bem-vinda. Muito obrigada, Sandra. Foi um prazer estar aqui com vocês. Não vou deixar passar em branco. Queria desejar um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. Como você disse, né, é um dia de um lembrete pela luta e por onde nós chegamos. E eu faço das palavras do Matheus muito bem colocadas, muito cirúrgicas, como sempre, né, Matheus? As minhas. E que possamos celebrar pelo lugar que nós estamos, independente de que lugar seja esse, e que possamos continuar sonhando, buscando, temos direitos, estamos resguardadas e amparadas, possamos nos apropriar desse lugar. Um feliz Dia das Mulheres para todos, feliz Dia das Mulheres para você. Para você também, para nós, e muito obrigada. Foi um prazer, Sandra. A Indústria Está On, está terminando, a gente volta na próxima semana, sempre com um assunto ligado à indústria. Mulher é indústria, e se tem indústria, a indústria está on. Até a próxima. Tchau, tchau.